Boa tarde, pessoal. A frequência está aberta, podem ir lá iniciar, colocar presente. Vamos continuar nossa viagem aqui dentro do regime jurídico do nosso município, né? Lei maior que rege o serviço público, né? Os servidores públicos do nosso município. Lei essa essencial na nossa aprovação agora do concurso, como também essencial no nosso dia a dia de trabalho como servidor público, né? Lei que vai nos dizer quais são os nossos direitos, nossas responsabilidades, nossos deveres, né? Como todo e boa estatuto, né? Que regime jurídico é um estatuto, né? Define direitinho cada etapa do nosso trabalho e nos ajuda no dia a dia como servidores públicos, né? Vamos lá, vamos aqui, onde a gente ficou na última aula, a gente dá continuidade. Desculpa aí, gente. Chegou a água, acabou a água aqui e o rapaz chegou para entregar. Bem na hora. Esqueci até de avisar vocês. Vamos lá. A gente já viu praticamente quase todo o regime jurídico, gente. Daqui a pouco a gente vai estar revisando através de questões, regime disciplinar, deveres, Oi, proibições. boa tarde. Hoje o senhor não botou, colocou o fundo aí, não foi? Foi, Esqueceu hoje, já. esqueci de botar o fundo hoje. Já. Boa tarde. Boa tarde. Das penalidades, ainda penalidades, hipótese.
processo administrativo, processo administrativo disciplinar. A gente ficou exatamente aqui no artigo 145, parágrafo 1º, parágrafo 1º do processo administrativo disciplinar diz: quando o fato narrado não configurar evidente infração, quando o fato narrado é o que significa o que, gente? Quando alguma denúncia é feita sobre um ato irregular praticado por servidor público, mas esse fato narrado não configura evidente infração disciplinar ou ilícito penal, ou não foi possível determinar a autoria. O camarada chega com a denúncia falando sobre um fato, sobre um ato irregular, só que não consegue identificar quem foi o servidor responsável por esse fato. Simplesmente essa denúncia é vazia. A denúncia vazia, acontece o quê? Ela é arquivada por falta de objeto. Tem que se identificar o fato, tem que se identificar o autor do fato, né, da irregularidade, para poder se dar andamento a um processo administrativo disciplinar. É preciso ter, com convicção, esses fatos, né, para iniciar a sindicância, a apuração, é preciso ter essas informações com clareza. Não podemos iniciar um processo administrativo na sombra, com uma dúvida, não é? Eu queria, até injusto para com o servidor público iniciar algum processo sem ter uma, uma certeza, uma definição dos fatos e quem foram os autores desse fato, né? Aí o parágrafo 2º diz: está sujeito à responsabilização civil, administrativa ou penal o autor da denúncia que a fez por má-fé. Denúncia por má-fé, gente, gera no âmbito criminal, né, você vai responder por calúnia e difamação. Se você mentir sobre um fato, em qualquer que seja a situação, você pode ser processado, né, gente? Não pode. A denúncia tem que ser feita com responsabilidade, né? Ninguém vai andar inventando história de ninguém, muito menos de servidor público, né? O artigo 146 nos diz: a pena a ser aplicada ao servidor que comete infração diante de superior hierárquico ou a confissão da prática de infração pelo servidor será procedida mediante processo administrativo disciplinar. Não existe pena sem antes ter o processo, gente. Mesmo a confissão do fato pelo servidor, a pena ela vai ser feita depois do término do processo administrativo. Você não pode condenar ninguém a confessor. É a mesma coisa no crime, na situação penal mesmo de um crime. Mesmo a confissão do réu não acaba com o processo, né? O juiz não vai ir logo para a condenação. A confissão do réu vai ter o julgamento, o processo, o direito de defesa tudo conforme determina a lei. A mesma coisa é o processo administrativo disciplinar. Não pode, o servidor confessou que errou e cometeu alguma irregularidade. Aí pronto, então não tem processo, não tem nada, vai só a punição. Não pode ser assim, né? Tem que ter o processo administrativo disciplinar que vai gerar a punição lá na frente, né? Parágrafo único. A confissão da prática de infração pelo servidor de que trata o caput do artigo anterior deve ser tomada por termo perante 3 testemunhas. Até mesmo a confissão pela confissão em si não pode ser simples, tem que se fazer um termo, ter 3 testemunhos dessa confissão assinada pelas testemunhas e pelo servidor que confessou o ato, né, gente? Então, o processo administrativo disciplinar, ele segue um processo como outro qualquer, né? Você vai ter direito à defesa? Vai. A lei garante que tenha direito à defesa. Você vai indicar um representante? Vai. Esse representante tem que ser advogado?
Não, não necessariamente. Pode não ser um advogado. Pode ser algum servidor, algum outro servidor que não seja necessariamente direito, bacharel em direito, mas que entenda do serviço, que entenda do regimento e que possa, e que conhece você e que possa fazer essa defesa, a sua defesa, né? E, aí pode gerar uma pergunta, mas se eu não tiver um advogado, então o processo não vai me impactar uma defesa necessária, justa, então o processo vai ser anulado? Não, gente. Há uma súmula no Supremo Tribunal Federal, no STF, que diz que no processo administrativo disciplinar, a ausência de um advogado constituído não anula o processo. Olhe, guardem bem essa informação. Uma súmula vinculante do STF. Qual é a diferença de uma súmula e de uma súmula vinculante? Que a súmula, ela define uma situação específica. Ela define uma situação específica que o Supremo dá voz a um problema. Já a súmula vinculante, ela tem poder por todos os processos que tratem daquela situação. A súmula vinculante do STF, que trata e que define que a ausência de um advogado constituído na defesa de um processo administrativo não anula esse processo administrativo disciplinar, o PAD, ela é vinculante. Então, todos os processos administrativos que é, o processo para averiguar e investigar se houve uma irregularidade cometida por servidor público, todos eles podem ter advogado constituído? Pode. O servidor que está sendo processado, ele pode constituir um advogado e esse advogado ser o defensor dele. Mas também ele pode constituir uma outra pessoa que não seja um bacharel em direito, que não seja um advogado, para ser o defensor dele. Basta que essa pessoa conheça o regime jurídico daquele servidor, que conheça o trabalho dele, que tenha uma argumentação para defender ele, vai servir, o processo não vai ser anulado por ausência de um advogado. Guardem bem essa informação. Muitas questões caem nessa casquinha de banana de dizer que o processo sem advogado ele é anulado. O processo sem advogado ele é anulado. E não é, porque o STF decidiu, por vários e vários questionamentos na justiça sobre processos administrativos, o STF decidiu, se não houver nenhuma alteração contrária, uma outra decisão do STF contrária, ou o legislador ou o Congresso Nacional votar como é que a gente chama? Uma regularização desse fato, né? E determinar que todo e qualquer processo administrativo disciplinar tem que ter um advogado presente na defesa do servidor. Até o contrário, vai permanecer essa súmula e essa súmula vai ficar valendo. Não anula o processo administrativo disciplinar que não constitui, que o réu, que a defesa não constitua um advogado propriamente dito. Ele mesmo, o réu mesmo pode ser o seu defensor, pode ser a pessoa que vai defender, que vai falar por ele. Ele pode constituir alguém, que seja um servidor, que conheça o trabalho dele, que conheça o dia a dia da repartição, como também ele pode constituir um advogado. Mas o fato dele não constituir não anula o processo administrativo, né? Diferentemente na questão criminal. Na questão criminal, sem defesa, o réu o processo para, né? Aí por isso que é indicado um defensor público às situações de pessoas acusadas que não têm condições de pagar um advogado, né? No processo administrativo não acontece isso. No criminal há essa diferença.
há necessidade do advogado para defender. No processo administrativo, não há a exigência de ter o advogado para ser o constituído e defender o servidor que está sendo acusado. Tá claro, gente? Estão compreendendo isso, estão guardando essa informação, que essa informação é muito importante para essa questão do processo administrativo, porque é exatamente onde muitas bancas estão batendo em cima, dizendo que a ausência do advogado anula-se o processo. Muitas questões eu encontrei que tinha essa escrita, né, que a ausência do advogado anula-se o processo, e não é verdade, né? Lembrando aqui que a confissão do servidor não acaba a exigência de ter o processo administrativo. A confissão não extingue a exigência de ter o processo administrativo, gente. Não extingue a exigência de ter o processo administrativo. A confissão, ela vai servir, vai ser base, vai fazer parte do processo administrativo. Mas tem que existir o processo para poder ter a punição. Não é que o camarada confessou que ele vai ser punido automaticamente sem a existência do processo. Também é outra informação importante. Vamos lá. O artigo 147 diz: o denunciado pode recusar por suspeição os membros da comissão de sindicância ou processante dentro do prazo de 2 dias a contar do recebimento da denúncia. O que é que significa isso, gente? O acusado, o denunciado, ele vai ser formado uma comissão, essa comissão que vai ser a comissão que vai investigar, que é a chamada comissão de sindicância, de investigação. Sindicância e investigação são sinônimos. Essa comissão é apresentada para o servidor que está sendo denunciado, que está sendo acusado da irregularidade. Só que é formada por 3 pessoas, mais à frente a gente vai ver isso, são formadas por 3 servidores estáveis do órgão onde ele trabalha, sempre 3 servidores estáveis do órgão onde ele trabalha, sendo que o servidor, um dos 3 vai ser escolhido como presidente dessa comissão. Mas vamos supor que eu estou sendo acusado de eu cometer algum fato e está se abrindo uma sindicância para investigar esse fato, e ao montar essa sindicância se colocam 3 servidores, e dentre esses 3 servidores tem um servidor que publicamente não gosta de mim, que publicamente já deixou claro que tem raiva, que tem alguma coisa contra a minha pessoa. Simplesmente eu, como denunciado, eu vou jogar a suspeição dele. O que significa dizer? Eu vou pedir a retirada do nome dele dessa comissão. A retirada do nome dele dessa comissão, já que ele que ele não gosta da minha pessoa e que ele não vai ter imparcialidade a fazer parte dessa sindicância, porque ele já vai ter opinião formada, porque ele já não gosta do servidor, né? Resultado, você pede a suspeição e o presidente da comissão, ou o superior, se for o caso, o presidente da comissão ser o suspeito em si, ele é o superior do hierárquico do setor, do órgão, que vai ser notificado. Você vai ser o parte da comissão que vai investigar, já que a gente tem que ser sempre até 2 dias a contar do recebimento da denúncia. Você tem o servidor que está sendo denunciado, vai ter o direito de pedir a suspeição e retirar aquela pessoa do meio da comissão em si de sindicância. O parágrafo 1º diz: o incidente de suspeição suspende o curso da sindicância ou do processo administrativo disciplinar.
suspende, para, houve a suspeição, o processo para até Ou não, seja substituído. Pode suspensão falar. é 2 dias, é? Oi? A suspensão é 2 dias? O prazo. O prazo de suspeição é 2 dias. Você recebe a denúncia, você é denunciado. Você recebe a informação, a notificação de que a comissão foi formada. Você tem 2 dias para pedir a suspeição daquela comissão. 2 dias é o prazo. O prazo com relação à suspeição, o prazo. 2 dias úteis para você, em sequência, pedir que aquela pessoa seja retirada por algum motivo que comprometa a imparcialidade dele, a parcialidade, né? Ele tem que, para fazer parte de uma comissão de sindicância, de investigação, ele tem que ser imparcial. Ele não tem que ter lado. Já quando ele não gosta de A ou de B no processo, ele vai ter parcialidade, ele vai ter um lado. E aí, se ele tem um lado, é complicado, né? Você vai. É a mesma coisa que a gente tem com relação ao júri. Ao júri. Na hora do júri, quem já participou de júri sabe como é que funciona. Vai uma quantidade de pessoas, mas é escolhido 7 pessoas, né? Acho que são 21 pessoas chamadas. E a defesa e a promotoria, a defesa e a promotoria vão retirando as pessoas. E se tiver alguém que a defesa conheça e saiba que aquela pessoa é inimigo do réu, ele também pede por suspeição a saída daquela pessoa. É o mesmo critério. Não vai participar do júri alguém que já tem uma opinião formada contra o acusado. Não vai participar da comissão de sindicância de investigação, de inquérito administrativo, né? Não vai participar alguém que tenha alguma coisa contrária ao servidor que está sendo denunciado, né? Isso fique claro para que a gente tenha condições de resolver as questões, lembrando desse detalhe, né? Aí o parágrafo primeiro nos diz que o denunciado suspeita de alguém e faz o requerimento para retirada desse alguém da comissão de sindicância, imediatamente o processo para até que a autoridade competente, superior e hierárquico, indique uma outra pessoa para substituir esse que foi suspeito. No parágrafo 2º diz: será decidido pela autoridade imediatamente superior o incidente de que trata o artigo, dentro do prazo de 3 dias. O superior hierárquico daquele órgão, ele vai decidir sobre a suspeição, se ela é válida ou não, né? Se ela é válida, ele vai, em 3 dias, nomear uma outra pessoa para fazer parte da comissão. Lembrando, são 3 pessoas e são servidores estáveis. O que é servidor estável? É aquele servidor efetivo que passou pelo estágio probatório. A gente guardar essas informações, mais à frente vem detalhes sobre essa comissão, sobre a sindicância, como é que funciona, etapa por etapa, o que ela faz, qual é o poder dela, e a gente vai conseguir resolver as questões sobre processo administrativo, que são muitas questões de processo administrativo, né? Aí o parágrafo 3º diz: sendo procedente a impugnação, será designado no julgado, vai ser analisado pelo superior. Pode ser uma suspeição só para ganhar tempo do denunciado, né? Só para ganhar tempo. E, no caso da gente, se foi uma suspeição para parar o processo só para ganhar tempo, para empurrar com a barriga, como a gente diz no popular, aí o superior hierárquico pode negar a suspeição e a comissão continuar a mesma, entendeu? É esse detalhe que a gente tem que ter
conhecimento na hora de fazer a prova, né, com relação ao processo administrativo disciplinar. E com relação à suspeição. Suspeição é o quê? É ter alguém que faça parte da comissão, foi designada para ser a comissão de sindicância, esse alguém ter o seu julgamento prejudicado por não gostar, por ter algo contrário àquele servidor que está sendo denunciado, né? Tá claro, gente? Vocês estão acompanhando? Vamos aqui uma questãozinha para a gente aquecer. Analisa. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, porque tá. Agora melhorou, né? Vamos lá. Analisa as afirmativas. Direta, autarquia, fundacional. Está falando da administração pública, né? Direta, indireta, autarquia, fundacional, né? São as formas diversas da administração pública. Com fundamento na Constituição Federal, pode-se afirmar que, no exercício do mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo ou emprego público, ou emprego ou função pública, o servidor público das administrações. Aí são as 3 opções de administração que ele está dando, e ele está perguntando se você foi eleito deputado ou vereador eletivo federal ou estadual ou distrital. Não, ele está falando, se referindo só a deputado, né? Que no Distrito Federal nós não temos vereadores, nós temos deputados distritais. No Estado nós não temos vereadores, nós temos deputados estaduais. E na esfera federal nós não temos vereadores, nós temos deputados federais e senadores da República. Então ele está falando, ele está perguntando que, de acordo com a Constituição, quem é eleito para deputado ou senador, ele se afasta sendo servidor público, ele se afasta do seu trabalho como servidor público para exercer o mandato eletivo em qual situação? Aí uma direta, administração pública direta. 2, administração pública de autarquia. 3, de fundações públicas. Em qual situação? Todas, gente. Todas, gente. Todas as 3 situações o deputado tem que se afastar para exercer o mandato. E o deputado ele tem que ter exclusividade no trabalho como deputado. Né? A situação dessa questãozinha aqui sobre afastamento em si para exercer cargo eletivo, lembrando que o único cargo que não se afasta é o de vereador, se ele tiver disponibilidade e compatibilidade de tempo, de horário. Aí o vereador não necessariamente precisa se afastar do cargo efetivo para exercer o mandato de vereador. O único, prefeito muda, prefeito tem que se afastar, deputado tem que se afastar, presidente tem que se afastar, governador tem que se afastar, senador tem que se afastar. Só não se afasta o vereador se tiver compatibilidade de tempo e de horário, né? Fique bem claro isso, que esse tipo de questão é comum cair. Pode falar. E esse aí, fundacional, isso aí é o quê? Eu não sei Fundação não. pública. Fundação pública. Fundação pública, eu citei ontem um exemplo de que no nosso município poderia se criar uma fundação, a Fundação Nelson da Silva de Jesus. Eu não citei, vocês lembram? Você estava assistindo aula, não estava ontem? Não sei se você estava nessa hora. Mas a história de que poderia ser a Fundação Dida, que era voltada para esporte e educação. Lembra? É um órgão público. É um órgão público criado por lei, né, com o aval da Câmara de Vereadores, que os municípios podem criar fundação, podem criar autarquia, podem criar
empresas públicas, falei do exemplo da empresa pública, a questão do saneamento básico, a taxa de esgoto, né? Se lembram? Isso são Eu órgãos lembro. públicos que todo Ah, eu município, lembro. todo estado pode ter na sua grade de administração essa possibilidade, né? É uma maneira de descentralizar o serviço público, né? E atender uma gama maior, uma faixa maior da população. Ficou claro, gente? Essa dúvida aí? Agora ficou. Pronto. Vamos lá. A sindicância. A sindicância, gente, é uma investigação. Sindicância e inquérito, investigação representam a mesma coisa. Então, toda vez que a gente falar em sindicância, a gente está falando em investigação. A sindicância é o instrumento destinado a apurar a prática do ato tido como irregular e a sua autoria. Ela não vai julgar, mas ela vai apurar se o ato aconteceu, se o fato aconteceu e quem foi o responsável por esse fato, por essa irregularidade. No âmbito do serviço público, gente. No âmbito do processo administrativo. A gente está se referindo ao processo administrativo disciplinar. A sindicância ela é o instrumento criado para apurar. Apurar é investigar, né? Se o fato aconteceu e quem foi o autor desse fato, né? E no âmbito criminal é o inquérito criminal, né? Que é exercido, presidido pela Polícia Civil, né? No âmbito criminal. No âmbito administrativo, do processo administrativo disciplinar, o órgão que o membro foi acusado de cometer uma irregularidade, ele que vai ser o responsável, esse mesmo órgão, de abrir essa sindicância. O superior desse órgão vai indicar as pessoas que vão compor essa sindicância e essa comissão vai apurar e analisar os fatos, ouvir testemunhas de acusação, de defesa, para chegar a um relatório. Esse relatório vai ser determinante para a abertura ou não do processo administrativo disciplinar. A abertura ou não do processo administrativo disciplinar. Se o relatório final concluir de que o fato não foi possível identificar o autor do fato, o processo ele é arquivado, ele não vai para frente, né? Você sem ter uma certeza, sem uma conclusão certa de que o fato ocorreu e que o determinado servidor tenha sido responsável, não pode ir para frente a acusação, né? Por falta de objeto. Se você não tem como provar que o fato aconteceu ou que aquela pessoa cometeu aquele fato, como é que você vai manter um processo, manter uma acusação sem ter um objeto, sem ter a prova, né? Então, a sindicância é esse instrumento. O artigo 148 nos diz que é o instrumento destinado para apurar a prática do ato irregular, tido como irregular, né? Sempre na esfera de averiguação, de apuração. Tá? O parágrafo único instaurar-se-á diretamente o processo administrativo disciplinar quando haja indícios suficientes da existência do fato considerado irregular e de sua autoria. O que é que o parágrafo 1 diz? O parágrafo 1 nos diz que, havendo indícios suficientes em que o fato ocorreu e que o autor esteja identificado, não vai precisar abrir sindicância para apurar. Vai abrir diretamente o processo administrativo disciplinar. É isso que o parágrafo único está dizendo. Ou seja, isso nos deixa o quê? Que não é, né, a sindicância não é obrigatória. A sindicância não há uma obrigação da... Pode falar, Valdir. Tá bugando o seu áudio. Oi? O seu áudio está cortando. Ah, o áudio tá cortando, é? Também eu estou olhando aqui, eu vendo aqui, agora eu não estou com internet aqui.
Estou usando os dados. Bem, por isso que estava cortando, Valmirene. Ah, eu falei e ficou cortado, né? Vou tentar fazer um resumozinho da sindicância em si. O artigo 148 nos diz que a sindicância estava sem Wi-Fi, ó. Foi isso aí que aconteceu, estava só nos dados móveis. Dados móveis a gente daquele jeito, né? O artigo Tá 148 normal, professor. está normal aí para vocês? Então pode ser que Tá pode ser que seja a normal. internet, pode ser que seja a internet de vocês também É. aí, né? Mas aí, quando a gravação, quando vocês forem assistir a aula, aí vai estar normal em si, né? Eu vou fazer o teste, como eu falei ontem, vou fazer o teste hoje no horário da aula, à noite. Eu vou tentar transmitir essa aula que a gente está tendo agora, eu vou tentar transmitir lá na Escola do Estado, que eu vou estar trabalhando, transmitir numa sala para ver se fica bacana, né? Vamos avaliar. Hoje é um experimento, né? Então, vamos lá. Sindicância, ela é um instrumento destinado para apurar. Sindicância é investigação, é inquérito, né? Inquérito, investigação, sindicância representam a mesma coisa. É algo para se apurar um fato, se ele se ele é tido como irregular, por quem foi qual foi o fato e quem foi o autor. É isso que a sindicância tenta identificar. No parágrafo único se diz que instaurar-se-á diretamente o processo administrativo disciplinar quando haja indícios suficientes para da existência de um fato irregular e do autor desse fato. Se há indícios de uma irregularidade cometida, vamos uma questão simples de a gente ver que vai ter indícios e vai ter muitas testemunhas e vai ser imediatamente instaurado um inquérito, uma sindicância, né? Uma sindicância não, um processo administrativo disciplinado, sem precisar de sindicância. Uma agressão sem ser por legítima defesa de um servidor público a um outro colega ou até mesmo a um usuário do serviço público. A agressão não vai agredir escondido, né? Vai agredir e muita gente vai ver. Aí já não precisa nem de instaurar uma sindicância. Não vai ter nem investigação, nem nenhum inquérito administrativo com relação a isso. O fato da agressão ocorrer, já se sabe quem foi o agressor e quem foi o agredido, né? Há uma punição certeira para aquele servidor que agrediu o outro, né? E aí, nisso, não precisa se ter nenhuma sindicância. Vai diretamente para o processo administrativo disciplinar. E a agressão é uma falta grave que pode gerar demissão, até, né? Só para a gente recapitular os tipos de punições que a gente tem. Nós temos a advertência, que sempre será por escrito, nunca advertência verbal, vai ser por escrito. A suspensão, né? A suspensão, que é a mediana, esta pode ser revertida em multa, a suspensão pode ser revertida em multa e o servidor ter que trabalhar, mesmo sofrendo essa sanção, mas ele vai ter a sua diária cortada na metade, né, 50%, ou seja, se ele for suspenso por 30 dias, ele vai receber só 15 dias de trabalho. Os outros 15 ele vai perder, vai ser punido em si. E, por último, a demissão. Lembrando, nós não temos punição de multa, não tem a multa específica, só são 3 tipos. Agora, tem um dos 3, que é o mediano, que é a suspensão, que ela pode ser convertida em multa de acordo com a administração pública, de acordo com a necessidade do trabalho daquele servidor que foi punido, né, gente? Aí nós temos que o artigo 149 nos diz:
A comissão de sindicância, lembrando, comissão de inquérito administrativo, comissão de investigação do processo administrativo, é tudo sinônimo. Investigação, sindicância, inquérito, são sinônimos. Será composta por 3 servidores estáveis. Estáveis é o quê? Aquele servidor que passou pelo estágio probatório sendo aprovado, ele se torna estável. Então, o que é que a gente tem de informação da comissão? Que sempre serão 3 servidores efetivos. Não vai ter servidor comissionado, não vai ter servidor contratado, sempre vai ser servidor efetivo, estável, que vai fazer parte da comissão. Designados pela autoridade competente, que indicará dentre eles o presidente. Dos 3 servidores, um será presidente. Pode falar, Marcelo. Ô, Nando, mas essa sindicância nunca aconteceu, não, né? Assim, no município de Lagoa da Canoa, né? Com alguém. Não que eu saiba. Tá. Não que eu saiba. Sim. Agora, apesar que já houve processos administrativos com relação a pessoas que abandonaram o trabalho, pessoas que foram desligadas de perderam o concurso, já houve. Então, possivelmente tenha acontecido, o abandono é uma coisa que que fica evidente que não precisa nem de abertura de sindicância, vai logo para o processo administrativo, né? Porque você abandonou o serviço, tem mais do que provas e evidências da existência do fato irregular e a autoria, né? O servidor que abandonou já é o autor, né? Aí, então, pode ter acontecido o processo administrativo diretamente sem a existência da sindicância, né? Aí só uma dúvida. Esses funcionários, esses servidores que vão ser chamados, aleatoriamente ou que trabalha junto com a Não, pessoa, né? não, aí pode ser do mesmo órgão ou de órgãos próximos, mas tem que ser pessoas que conheçam o serviço, que conheçam o fato, né? Que conheçam o funcionamento das coisas naquele órgão. Tá, só isso mesmo. Obrigado. Não pode ser uma pessoa estranha ao serviço, né? Tem que ser daquele órgão ou de órgãos que sejam superiores a ele, aquele em questão do servidor. Aí, desses 3, vai ser indicado um presidente e toda a comissão tem que ter um secretário. Um servidor será designado como secretário e esse servidor, que vai ser o secretário, vai ser designado pelo presidente, podendo a indicação recair por um dos seus membros. Pode ser um dos 2 ou pode ser um terceiro servidor ser chamado para ser o secretário da comissão. Tá? Então, a indicação do secretário é feita pelo presidente. O presidente da comissão indica o secretário. Pode ser um dos outros 2 membros, pode ser o secretário, como também pode ser um 4º servidor que seja chamado para ser secretário daquela comissão. Né? Não, então, quer dizer que o secretário pode fazer parte da comissão ou não. Pode ser um dos 3 indicados à comissão, o secretário, como também não. Pode não ser também. Então, a gente tem que guardar essa informação também. E o parágrafo 2 diz: não poderá participar da comissão de sindicância cônjuge, companheiro, parente do denunciado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau. Né? Se for parente do denunciado, não pode participar da comissão, né, gente? Porque da mesma forma que a suspeição, pode acontecer a suspeição o servidor denunciado pode suspeitar da participação de qualquer membro da comissão indicada, não pode colocar um parente, que também o parente vai ser parcial, né? O parente não vai fazer esse julgamento com imparcialidade, né, como deveria, né? Julgamento não, essa investigação, né, que no caso da sindicância é a investigação. Ele vai ter um lado, ele vai defender o parente. Então, não pode também fazer parte da comissão
cônjuge, companheiro, parente de linha reta ou colateral, né, ou afim, né, ou seja, linha reta, os parentes consanguíneos, colateral, os que vêm por tabela, né, o cunhado, sogro, nora, né, nora, sogra, né, enteados, né, todos são também parentes também daquela pessoa. Então, até o terceiro grau não pode fazer parte da comissão de sindicância. A questão 64 diz: a demissão do servidor em casos como esse só acontece depois da realização de demissão, gente, é diferente de exoneração. Vamos sempre lembrar dessa diferença, né? A gente não pode eh, colocar no mesmo nível exoneração e demissão. Elas resultam na mesma coisa, a sua saída do serviço público. Mas a exoneração, ela pode ser a pedido, o servidor pode pedir para sair, né? Ou ela pode ser de ofício, quando o servidor não é aprovado em estágio probatório, quando o servidor não assume o seu cargo depois da posse, durante aqueles 30 dias que ele tem de prazo para assumir, né? Ele pode ser exonerado, né? A demissão não, a demissão sempre é condicionada a um fato, a existência de um processo administrativo disciplinar. Muito bem que todos aí eu já vi que marcaram na letra B, e a demissão, ela sempre está condicionada a isso, ao processo administrativo disciplinar. Sem um processo administrativo disciplinar, com toda a ampla defesa dada ao denunciado, não vai ter demissão, né? E exoneração pode ter sem defesa, né? A reprovação em estágio probatório, você não vai contestar. Se você foi, como bem o Marcelo em uma outra aula lembrou, que nunca viu uma história de que alguém tenha sido reprovado no estágio probatório. Também não, Marcelo. Mas caso haja essa reprovação em si, você não vai ter como contestar. Você vai ser exonerado, ponto, né? Já a demissão em si vai ter que você ter cometido um ato contrário à administração pública, e esse ato vai ter que ser gerado uma sindicância, dessa sindicância vai ser gerado um processo administrativo e que pode culminar com a sua demissão, né? Fato. Aí o parágrafo 3º diz que a comissão poderá ser assessorada por procuradores designados pelo presidente da comissão, constando no ato designatório os poderes que ficam investidos. A comissão, o presidente da comissão, ele pode chamar para ajudar na investigação a procuradores do município para colaborar com aquele processo em si. Ele poderá, não é uma coisa que é obrigatório a participação do procurador. Cai na mesma vala do advogado. O denunciado pode constituir um advogado e esse advogado ser o defensor dele. Como ele mesmo pode ser o próprio defensor, como também ele pode designar uma terceira pessoa que faça parte do serviço público para defender ele. Os procuradores, eles podem participar ou não, depende da vontade e da solicitação do presidente da comissão. E quando o presidente designa e chama procuradores, ele já vai definir qual é a participação no processo daqueles procuradores. Quais poderes eles terão para participar daquele processo, né? Pode ser uma espécie de promotoria. Eles podem fazer a arguição e a acusação com relação ao servidor denunciado, né? Por exemplo. O artigo 150, ele nos diz que a comissão de sindicância promoverá a tomada de depoimentos, a cariação, investigações de diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas, recorrendo, quando necessário, a peritos
de modo a permitir a completa elucidação dos fatos e de sua autoria. É um processo como outro qualquer. Essa comissão vai investigar, vai fazer diligências, vai acariar, vai pegar depoimentos, vai buscar esclarecer todos os fatos e a autoria. Ele tem que chegar na conclusão para ver a instauração do processo administrativo, tem que chegar à conclusão de que o fato existiu e de que quem foi o autor. Sem essas informações, fica vazio e sem objeto a acusação, né? Então, toda e qualquer investigação necessária, a comissão de sindicância ela terá esse poder, né? E pode utilizar-se meios de perícia. Um perito pode ser chamado, ele pode analisar alguma prova, algum fato para verificar se foi verdadeiro ou não, se é verdadeiro ou não, né? Depende muito do erro e do problema cometido, né? Da irregularidade cometida. Mas, se for necessário a participação e a ajuda do perito, a comissão ela chamará esse perito e o perito dará um laudo sobre o fato em si, investigado, né? É um processo de investigação como outro qualquer. Mesma forma que o inquérito policial, ele o delegado ouve testemunhas, ele faz a cariação de testemunhas, o delegado pode fazer diligências, pode mandar provas para o perito analisar se são verdadeiras ou não. Mesma coisinha acontece na esfera da comissão de sindicância também, né? Na esfera da investigação de uma irregularidade administrativa, também em si, né? São coisas que, na teoria, em si, a gente precisa saber, são raros, né? Como o próprio bem Marcelo lembrou, eu não me recordo que tenha acontecido, pelo menos na esfera municipal, né? Na esfera estadual, na esfera federal, não, com certeza deve acontecer mais, porque é bem maior a quantidade de órgãos e a quantidade de servidores em si, né? A nossa cidade é uma cidade pequena, todo fato se torna conhecido, né? E até o momento eu não tive conhecimento de nenhuma sindicância, nenhum processo administrativo em si, mas pode acontecer. Mas para a prova a gente precisa saber. Para a prova a gente precisa saber. E se amanhã ou depois a gente, como servidor público, passe por uma necessidade de nos defender de alguma acusação, a gente também precisa conhecer o regime jurídico e essa parte principalmente, né? Artigo 151, é assegurado ao servidor fazer-se acompanhar por procurador devidamente constituído. O procurador pode ser advogado ou não, mas é assegurado a ele. O servidor denunciado, ele pode ter um procurador, ele pode designar um procurador que vai ser a pessoa que vai defender ele, como também ele pode, e essa pessoa pode ser advogado ou não, né? Então, a gente volta para aquela historinha de que no processo administrativo, o fato do servidor não ter um advogado constituído na sua defesa não invalida o processo. Não invalida o processo. O artigo 152, o perito pode ser recusado por suspeição. Mesma coisa da comissão. O perito indicado pelo presidente for uma pessoa que seja um perito que tenha já alguma coisa de concreto contra o denunciado, ou o denunciado sabe de algumas histórias, ou tem algumas notícias que corroboram contrário ao perito, o denunciado pode pedir a suspeição daquele perito, para que ele vai ter o mesmo prazo, né, dentro de 2 dias, a contar da nomeação do perito. O perito é nomeado, ele toma conhecimento, ele tem 2 dias para pedir a suspeição. Constando a suspeição, o processo vai parar até que seja nomeado um outro perito para dar andamento no
processo, né? Isso é a questão de que tem que ser imparcial. Qualquer risco de parcialidade pode ser suspeito, pode ser considerado suspeito e o denunciado tem o direito de requerer a saída dessa pessoa, né? Pedir a suspeição é recusar o nome daquela pessoa. Uma questãozinha, no âmbito, a questão 65 diz, deixa eu aumentar um pouquinho, né? Porque é grande o enunciado aí, mas no âmbito da administração pública, o processo administrativo disciplinar precisa ser conduzido com atenção e totalmente alinhado com a legalidade. Porém, não raras vezes ocorrem violações a direitos dos servidores públicos, que acabam recorrendo ao Poder Judiciário. Sob essa perspectiva, assinale abaixo a única afirmativa que trata de entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal. Olha o Supremo Tribunal Federal aparecendo. Olha o Supremo Tribunal aparecendo. Vou dar 5 minutinhos para vocês lerem essas alternativas e me dizerem aí no chat qual é a resposta correta. Vamos lá? Cinco minutinhos. Vou aqui só repor aqui a... Ainda sem nenhuma alternativa marcada ainda. Vamos lá, gente, vamos lá. Me digam aí. Eu falei um bocado de vez sobre a questão da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, Maiara Fernandes. Parabéns. Lembrou bacana e realmente é isso. A falta de defesa técnica por advogado num processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. O servidor tem o direito de ter a defesa, mas o fato dele não ter não é contrário à Constituição, ou seja, não é anulado o processo administrativo. O fato de você não, por exemplo, você está sendo acusado, está sofrendo por um processo administrativo disciplinar. Você não indica representante, não indica um advogado para lhe defender. Você não indica, você não constitui um advogado para lhe defender. Você é condenado. Aí você corre para a justiça e diz: seu juiz, eu não tive direito a um advogado. Aí seu juiz vai dizer o quê? Você poderia indicar um advogado. Você não indicou porque não quis. Mas o processo tem que ser anulado. Não vai ser anulado. O processo não vai ser anulado, porque você não exerceu um direito por uma escolha sua. Nando? E isso não invalida o processo administrativo. Pode falar, Luciane. Essa é a questão que você estava falando nesse instante, né? A resposta. Exatamente. Eu sou ruim de chute, viu? Não acerto. Se for para me chutar, não acerto, não, viu?
Mas a prescrição da pena, você chutou letra A, mas lembrando, a gente viu na aula passada que a prescrição da pena de demissão são 5 anos, demissão 5 anos, suspensão 2 anos e a advertência que é a menor 180 dias. A gente não pode. É Alguém está verdade. com o áudio, alguém tá com o áudio aberto Ô, cortando. Nando, Oi. e se você não tiver sido julgado ainda, o seu salário é cortado? Não, durante o processo não. Por que que está Durante... na letra B? Enquanto estiver afastado de suas funções, será mantido integralmente a remuneração do servidor público, que responde à ação disciplinar perante a administração pública. Quer dizer que se for Não, vai ser não, não, tirado. não, não, não. Quando o processo está rolando em si, depende da punição, depende do processo em si. Se você é por isso que afastado, enquanto estiver afastado de suas funções, será mantida integralmente a remuneração do servidor público que responde à ação disciplinar perante a administração. Realmente, Marcelo, por isso realmente, que eu achei que era essa. Eu sabia. aparentemente as duas alternativas está correta. Aparentemente essa questão tem um erro. Alguma coisa aí tá meio que, assim, que dá para ver que tá certo também. A letra B eu achava que estava certo também, né? Eu Não, vi a e letra B também, né? realmente não é. O fato de você ser acusado, você não vai ser penalizado com a suspensão do seu salário. O fato de você ser acusado, até que se prova o contrário, você é inocente, né? Você é inocente. Então, essa questão tem um erro. Realmente, o erro, essas duas alternativas estão corretas, realmente. Eu vou fazer uma pesquisa com essa questão, ver se eu consigo descobrir qual foi Ô, o site professor, que essa eu. questão aí deve ser nula, viu? Essa questão seria nula. É, Essa questão seria seria nula, nula com por causa disso certeza. aí. É, exatamente. Uma questão desse tipo, a gente anularia fácil ela. Porque tem as duas respostas. Tá claro, você não pode ser penalizado antes do julgamento, né? Aí você É. está sendo processado, você vai perder o seu salário, né? Não, não tem como, não. Isso aí tá. Essa questão aqui anula. Mas aí serve para a gente ver que com relação a. Ah, gente, mas há um detalhe, gente. Aqui, a gente está se esquecendo desse detalhe aqui, ó. Aqui, ó. A gente se esqueceu disso, a questão está certa. Não era anulada, não. Súmula vinculante do STF. Não tem súmula do STF com relação a isso. Isso aqui é regra. A única súmula é com relação à constituição do advogado. Entendeu, gente? Olha que questão de negócio sério, né? O detalhe aqui é o entendimento do STF. Vocês estão compreendendo aqui o porquê? A questão está correta. Olhe, a questão está correta exatamente porque o que ela está querendo aqui não é se tem alguma informação verdadeira ou falsa em si, mas ela quer o entendimento que o STF tem com relação ao processo administrativo disciplinar. E a súmula vinculante em questão é sobre a constituição ou não do advogado. Eu quase caía nessa pegadinha também, Marcelo. Ó, nós caímos, Marcelo, Quitéria, caímos na pegadinha. Mas a gente tem que voltar para a questão, o que a questão está querendo, né? E a questão está está se referindo à súmula vinculante do STF. Essa súmula é que trata sobre a defesa técnica por advogado. O servidor ele tem o direito de constituir advogado, mas o fato dele não constituir não anula o processo, ou seja, não ofende a Constituição Federal, né? É isso que nós temos que identificar. A questão não é anulada, Quitéria, não ganhamos os pontos dessa questão. Vamos lá. Parágrafo 1º. O incidente de suspeição, ainda suspensão de quem? Do perito, né? Do perito. Suspende o curso da sindicância
será decidido pelo presidente da comissão o incidente de que trata o artigo dentro do prazo de 3 dias. O mesmo prazo da suspensão do membro da comissão é a do perito, né? 2 dias o denunciado tem para solicitar Ô, a professor, suspensão. Oi. volta na questão, essa questão aí. Aquela letra B, tá dizendo a mesma coisa que a letra, que essa última letra aí, que é a letra D. Olha bem direitinho a questão. Qual? Como é? Na letra B, que o menino falou ali, que o Marcelo falou aí. Essa aqui. Sim. Olha, lê a questão aí para ver. Enquanto estiver afastado de suas funções, será mantida integralmente a remuneração do servidor público que responde à ação disciplinar perante a administração pública. É verdadeiro, é verdadeiro. Você, enquanto você está afastado, você recebe. Só que o que a questão quer não é com relação à lei, é com relação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. É com relação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é fato, é verdadeiro. Só que ele não está procurando a alternativa correta de acordo com o regime jurídico. Ele está procurando a alternativa correta com relação à súmula vinculante, entendimento e súmula são sinônimos no juridiquês do Supremo Tribunal Federal com relação ao processo administrativo disciplinar, que é a letra D, a nossa Porque aí, resposta. aí tem o Poder Judiciário, no caso, o Poder Judiciário não é com a administração pública, não é isso que determina. Aí Que no uma caso participação da turma vinculante aí. O Supremo julgou muito processo, chegou ao Supremo muito processo com relação a processos administrativos disciplinares, onde os denunciados pediam a anulação do processo porque eles não tinham advogados constituídos. E aí a constituição do advogado é uma situação de opcional para o servidor, o denunciado. O denunciado ele pode ter o advogado, constituir o advogado para defendê-lo, como ele pode optar por não. Então, a Constituição, ela não é ofendida. O fato de você escolher ser defendido por um terceiro que não seja advogado, ou até mesmo por você mesmo, no processo administrativo disciplinar, não fere o direito de defesa que você tem. Você teve direito de defesa. Agora, se você, com isso, quer usar para anular o processo, com tantos processos que chegaram ao Supremo, o Supremo chegou ao entendimento de que não, que isso não ofende, então o processo não é anulado. O processo não será anulado por falta de advogado constituído na defesa do denunciado. É isso que a súmula nos diz, né? Ficou claro, gente? Vamos dar continuidade? A gente ver se a gente conclui essa parte de sindicância. Aí, a questão aqui da sindicância, aqui, os prazos da suspeição, quase não saí agora, da suspeição é com relação ao perito, a indicação do perito, né? Vai seguir o mesmo prazo da suspeição da comissão, né? A partir da divulgação do perito, a nomeação do perito, tem 2 dias para o denunciado requerer a suspeição. Esse requerimento vai ser julgado pelo presidente, vai ser decidido pelo presidente, né? E tem 3 dias para responder. Enquanto o processo está julgando esse pedido de suspeição, então o processo para, né? Não dá andamento, né? Aí o parágrafo 3º diz: sendo precedente a impugnação, será nomeado novo perito pelo presidente, né? Se o pedido for atendido, é nomeado outro perito para analisar aquela situação em si. O artigo 153 da sindicância poderá resultar. O que é que sai da sindicância? Após a sindicância, acontece o quê? Pode acontecer o quê? O arquivamento do processo, nos termos do artigo 145, o parágrafo 1º, 145, parágrafo 1º, é falta de provas ou
falta de identificação do fato ou da autoria do fato. Deixa o objeto vazio. Se você não tem como comprovar que realmente o fato aconteceu ou que aquele servidor foi o responsável pelo fato, a acusação fica vazia. Então, você não tem como fazer outra coisa a não ser pedir o arquivamento da sindicância, né? A comissão vai pedir o arquivamento da sindicância e não vai instaurar nenhum processo, né? É como dizia a história, morreu Maria Preá, né? Nessa história, não tem mais o que questionar. Se a sindicância chegou à conclusão de que não é possível identificar que o fato foi cometido a pessoa que está sendo acusada, não há objeto nenhum de acusação, não tem mais processo administrativo a ser instaurado. Morreu a sindicância, com a conclusão da sindicância, morreu o processo, né? E dois, a instauração do processo disciplinar. Chegando à conclusão de que o fato ocorreu e que o acusado foi o autor do fato, é instaurado o processo administrativo disciplinar, né? E o parágrafo único nos diz que o prazo para a conclusão da sindicância não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério da autoridade superior. Ou seja, no máximo a sindicância vai acontecer 30 mais 30, né? 60 dias. Não pode exceder isso. Chegou nos 30 e ainda não concluiu, não chegaram à conclusão, é prorrogado por igual período mais 30. 60 dias tem que ter uma conclusão. 60 dias tem que ter uma conclusão. No processo administrativo disciplinar, em 60 dias, tem que haver a comissão de sindicância. A comissão de sindicância tem que chegar a uma conclusão nesses 60 dias, né? 30 dias é o prazo inicial, podendo ser prorrogado por igual período, mais 30 dias tem que a comissão de sindicância chegar à conclusão. A conclusão chegada na comissão é como? Através de um relatório. Esse relatório vai ser definido e identificado toda a conclusão, né, dessa comissão de sindicância, né, desse processo investigativo sobre a autoria do fato e qual foi o fato irregular que aconteceu, né? Mais uma questãozinha aqui, olha, detalhe, ele quer a afirmativa incorreta, né? A alternativa incorreta, ele quer. Vamos analisar essa questão. Vocês querem 5 minutinhos para responderem? Essa ou vamos analisar cada uma? Mano, 5 minutinhos para vocês responderem aí. Enquanto vocês fazem isso, eu vou aqui no banheiro que eu já tomei água demais.
Vamos lá. Já vi já a alternativa B e a alternativa C como resposta. Vamos lá, vamos responder essa questãozinha, analisar item por item para a gente ir para o intervalozinho e retornar com 15 minutinhos. Assinala a alternativa incorreta, né? Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça informativa da instrução. Verdadeiro, gente. Tudo que é apurado na sindicância faz parte do processo administrativo. Olha na letra B. Ante a imprescindibilidade da presença de advogado ao longo de todo o processo, deixa eu pesquisar o que é que significa essa palavrinha imprescritibilidade, que essa eu não conhecia não, essa. Eu acho que é a importância dele estar presente. Isso, exatamente. Obrigado aí pela a imprescindibilidade da presença de um advogado ao longo de todo o processo administrativo disciplinar. A ausência de defesa técnica por advogado na instrução de processo administrativo disciplinar resulta em sua nulidade de pleno direito. Resulta na nulidade. E a gente viu que o Supremo Tribunal Federal diz o quê? Que não ofende a Constituição. Se não ofende a Constituição, não anula o processo administrativo. A ausência da presença do advogado não anula o processo administrativo. A nossa alternativa já é letra B, né? Basicamente, um palavreado diferente, bonito, mas referendo-se à mesma questão 65, né? A mesma questão 65, com relação à súmula vinculante do STF com relação ao processo administrativo disciplinar, né? A gente vê a questão em si, o significado também ajuda a gente a resolver esse tipo de questão, né? Mas ele está dizendo que a ausência do advogado vai resultar na nulidade, só que a gente já viu que não, que o STF definiu que não fere o direito de defesa e não anula o processo administrativo em si. Vamos analisar as outras alternativas? A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar dispensa a exposição minuciosa dos fatos a serem apurados. É uma questão de sigilo, gente. Você tá analisando, investigando a vida de um servidor, a vida como servidor público, né? E não pode ser exposta. É uma questão de sigilo, ter o cuidado de não expor, né, a vida, o problema em si, para tornar público os detalhes do problema, da acusação, né? Letra D, o processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: instauração, inquérito administrativo e julgamento. É um processo como outro qualquer, gente. Vai ser instaurado, vai ser investigado e vai ser julgado, né? E na letra E, compete à autoridade administrativa aplicar servidor a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independente de prévia condenação por autoridade judiciária à perda da função pública. Né, gente? A questão é, o que ele está dizendo aqui? Por improbidade administrativa, a autoridade administrativa pode aplicar a servidor a pena de demissão em razão da prática de improbidade, independente de prévia condenação por autoridade judiciária. Só através do processo administrativo pode ser condenado à perca da função pública o fato de você praticar a improbidade administrativa. Improbidade administrativa é um ato grave, né? A gente já viu que é uma penalidade, é um ato grave que tem que ser, quando é provado a existência do fato, ele resulta em demissão, em perca da função pública, né? Até em perder os direitos políticos,
né, daquela pessoa que praticou a improbidade administrativa, né? Então, é um fato grave e que pode ser julgado através do processo administrativo disciplinar, sem necessariamente ter a condenação judiciária. É isso que a letra E está dizendo, né? A demissão pode ser feita pelo processo administrativo disciplinar, sem necessariamente ter tido o julgamento na esfera judiciária. Então, a letra B é a nossa resposta com relação à questão 66, né? Falta 7 minutinhos para a gente, para as 3h30. Vamos responder essas duas questões? 67 e 68, né? 67 e 68. O servidor municipal de da cidade de Lagoa da Canoa, sujeito a processo administrativo disciplinar, terá direito à defesa? Qual é a alternativa correta, gente? Com relação a direito à defesa. A letra E. Muito bem, Valmirene. Sempre, sempre. Direito à defesa não pode nenhum processo administrativo afastar ou recusar a defesa do servidor que está sendo acusado, está sendo processado. Não só administrativo, né? Mas como um todo. Não Como tem um direito todo. à defesa. Exatamente. Qualquer que seja o processo, né? O processo administrativo não é diferente do processo criminal, do processo civil, tudo tem que ter defesa. E sempre vai ter o direito à defesa é sagrado. Sem a defesa participante do processo, esse processo pode ser anulado, pode ser invalidado. Muito bem, ficou claro, gente? Com relação à defesa, direito à defesa, todos têm sempre o direito à defesa. E na 68, é a parte contraditória do processo conduzida autonomamente pela comissão, que comporta atos iniciais, instalação da comissão processante, comunicação da instalação, designação do secretário, atos de instrução, notificação do servidor, depoimentos, perícia, diligência, interrogatório, indiciação e citação para apresentar defesa escrita e relatório. Esses atos se referem a qual fase do processo administrativo disciplinar? Qual é a alternativa correta? Aí está o relato de todo Acho que é a letra C. de todo o trabalho da comissão de sindicância, que também ela é chamada de inquérito, né? Sindicância e inquérito é a mesma coisa, é todo o processo, todo o andamento do trabalho da comissão, ó. Instalação, comunicação da instalação, designação do secretário, atos de instrução, notificação do servidor, depoimento, perícia, diligência, interrogatório, iniciação, citação, apresentação de defesa escrita e relatório. Todo o passo a passo do trabalho que é feito pela comissão de sindicância, que também é conhecida como inquérito, né? Sindicância e inquérito são sinônimos, inclusive, né? E nesse caso, se tivesse aqui sindicância administrativa, estaria certo também, e inquérito administrativo está correto. Vamos dar um intervalozinho, daqui a pouco a gente retorna para a gente concluir a nossa aula do dia de hoje. Deixa eu parar a gravação para a gente retornar.